Você sempre ouviu falar que Jesus realizou milagres impressionantes, mas talvez nunca tenha parado para pensar que, na verdade, ele estava ensinando algo muito mais concreto. Durante toda a vida, interpretamos as passagens bíblicas como figuras de linguagem, histórias simbólicas que nos inspiram, mas não necessariamente como instruções práticas. Pastores, teólogos e a própria igreja sempre reforçaram essa ideia, que os ensinamentos de Cristo eram metáforas, não algo que pudéssemos reproduzir. No entanto, existe uma interpretação diferente, uma que enxerga nas palavras de Jesus um método real, físico e até científico, capaz de despertar algo profundo dentro de nós. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece quando combinamos água com duas palavras específicas. Mais do que isso, vai descobrir por que esse conhecimento milenar foi distorcido, transformado em um ritual vazio e, em muitos casos, esquecido. Estou falando de uma força adormecida dentro de você, uma centelha divina que espera apenas o momento certo para ser ativada. Jesus sabia exatamente como fazer isso. Mas antes de revelar as palavras-chave, é preciso contar uma verdade que foi escondida por quase 2000 anos. A história de que Jesus transformou água em vinho em Caná, por exemplo, não surgiu por acaso. Ela foi moldada no Concílio de Niceia, no ano 325, quando o imperador Constantino precisava de uma religião unificada para consolidar seu poder. Naquele momento, bispos foram convocados para eliminar evangelhos que contradiziam a narrativa oficial e converter ensinamentos práticos em supostos milagres. Por quê? Porque quando algo é apresentado como um feito sobrenatural, as pessoas deixam de tentar reproduzi-lo. Elas param de buscar, param de praticar e passam a depender exclusivamente da igreja. Foi assim que teólogos repetiram, padres confirmaram e universidades transformaram tudo em dogma. E ninguém questionou. Afinal, quando uma ideia é repetida por séculos, ela acaba se tornando uma verdade incontestável. Mas há algo que não faz sentido. Se Jesus veio para ensinar, por que realizaria algo que ninguém mais poderia repetir? Se o objetivo era mostrar um caminho, por que dar um exemplo impossível de seguir? Ele mesmo disse, em João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Maiores. Ou Jesus estava mentindo, ou os milagres não eram milagres. Eram técnicas. Um estudo linguístico realizado em 2019 pela Universidade de Oxford analisou manuscritos originais em aramaico e descobriu algo revelador. A palavra traduzida como milagre no hebraico é o, que na verdade significa sinal. Não um evento sobrenatural, mas um indicativo de que algo pode ser feito. Foi essa descoberta que mudou tudo. Percebi que passei anos lendo instruções práticas como se fossem contos de fadas, e provavelmente você também. Então, se Jesus não estava realizando mágicas impossíveis, o que ele estava fazendo? E, mais importante, como podemos fazer o mesmo? Existe um conceito antigo, conhecido pelos essênios 200 anos antes de Cristo, chamado Main Chen, ou água viva. Hoje, alguns cientistas quânticos chamam isso de água estruturada com intenção consciente. Eu prefiro chamar de ativação da monada, a água consciente. A ideia é simples, a água não é apenas H2O. Ela é um cristal líquido capaz de armazenar informações. Isso significa que, quando direcionamos nossa consciência para ela, alteramos sua estrutura molecular. E quando bebemos essa água transformada, despertamos algo dentro de nós que estava em estado de espera, a monada, a centelha divina, a parte eterna e indestrutível que nos conecta à fonte de tudo. Parece óbvio quando explicado assim, não é? Mas pense em quantas vezes você bebeu água no automático, sem presença, sem intenção, sem consciência. Faz sentido, afinal, 70% do nosso corpo é composto por água. Se podemos mudar a estrutura da água com nossa intenção, e se a maior parte de nós é água, então podemos, literalmente, reprogramar nosso próprio corpo. O mesmo acontece com as plantas. Quando falamos com elas, elas crescem melhor. Por quê? Porque a água dentro delas responde à vibração das nossas palavras. Experimentos conduzidos pelo Dr. Masaru Emoto comprovaram isso.
Ele fotografou cristais de água expostos a diferentes palavras e descobriu que a água submetida a termos como amor formava cristais perfeitos, enquanto exposta a palavras como ódio gerava estruturas quebradas e assimétricas. Isso não é invenção. Os essênios já realizavam rituais de água consciente há mais de 2000 anos. Hildegarda de Bingen, mística cristã do século XII, escreveu sobre água abençoada. E pesquisas do Instituto HeartMath, em 2015, confirmaram que a intenção humana afeta a estrutura molecular da água. A informação sempre esteve disponível, mas nunca foi conveniente divulgá-la. Afinal, se as pessoas soubessem que podem ativar sua própria divindade apenas bebendo água com consciência, por que precisariam de intermediários? Por que pagariam dízimos? Por que dependeriam de sacramentos controlados por instituições? Agora, não vou apenas explicar isso. Vou provar. Vou mostrar textos originais que foram censurados, conhecimentos ignorados e casos reais de pessoas que aplicaram esses princípios. Começaremos pelo Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Esse evangelho não faz parte da Bíblia oficial porque foi rejeitado no Concílio de Niceia. Por quê? Porque ele contém ensinamentos práticos, não dogmas. No versículo 108, está escrito: aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Preste atenção, beber da minha boca não significa participar de um ritual. Significa absorver as palavras. E qual era o ensinamento sobre água? Os essênios, comunidade onde Jesus foi treinado segundo os manuscritos do Mar Morto, realizavam um ritual diário. Eles pegavam água limpa, seguravam com as duas mãos e diziam Kadosh, Kadosh, sagrado, sagrado, antes de beber com total intenção. Acreditavam que isso ativava o Ruach, o sopro divino dentro deles. E não eram os únicos. Os terapeutas do Egito faziam o mesmo. Yogis hindus praticavam Jalaneti, a purificação pela água consciente. Sufis muçulmanos tinham rituais de Kabe e Zanzan, a água sagrada acompanhada de orações. Civilizações que nunca tiveram contato entre si chegaram à mesma conclusão. Coincidência? Ou será que elas sabiam algo que nós esquecemos? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar, então deixe-me mostrar o que a ciência moderna diz. Em 2003, o Dr. Masaru Emoto publicou Os Mensagens Ocultas da Água, onde congelou amostras de água expostas a diferentes palavras e fotografou os cristais formados. O resultado? A água exposta à palavra obrigado gerou cristais hexagonais perfeitos, semelhantes a mandalas sagradas. Já a água exposta a seu idiota formou cristais quebrados e desordenados. Isso mesmo, palavras mudam a estrutura física da água. E não foi apenas esse estudo. O Instituto HeartMath, em 2015, conduziu experimentos nos quais participantes treinados direcionavam emoções para a água. O resultado? Mudanças mensuráveis no espectro ultravioleta da água. A Universidade de Stuttgart, em 2018, confirmou que a intenção humana afeta o pH, a condutividade e a tensão superficial da água. Os dados estão publicados, revisados por pares, mas você já ouviu falar disso nos noticiários? Provavelmente não. Nada, porém, supera ver esse conhecimento funcionando na prática. Permita-me contar a história de Sarah Thompson, engenheira de software de Seattle. Ela sofria de ansiedade crônica havia 12 anos. Remédios não resolviam completamente, e a terapia ajudava, mas não era suficiente. De cristalografia e biofísica, e práticas em comunidades que silenciosamente aplicam esses métodos há séculos. Percebeu que o que chamamos de milagre muitas vezes não passa de um mecanismo natural da água e da consciência, acessível a qualquer um que se dispõe a experimentar. E, acima de tudo, entendeu que esse conhecimento foi sistematicamente ocultado, não por acaso, mas por interesse. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Porque saber sem agir é como ter um mapa e nunca sair do lugar. A água em suas mãos não é apenas HO, ela é um espelho da sua intenção, um condutor da sua energia, um catalisador da sua transformação. E o mais fascinante? Você não precisa acreditar para que funcione.
precisa apenas fazer. Vamos além dos 3 passos. Se você quer aprofundar, experimente o seguinte: antes de dormir, pegue outro copo de água. Segure-o entre as mãos, com os olhos fechados, agradeça por algo específico do seu dia, algo que tenha te tocado, mesmo que pequeno. Pode ser o sabor do café da manhã, o sorriso de um desconhecido, a sensação de um banho quente. Não precisa ser grandioso. A gratidão genuína é o que cria a ressonância. Depois, beba metade do copo visualizando essa energia de gratidão se espalhando pelo seu corpo, como se cada célula absorvesse a memória da água. Guarde o restante na cabeceira da cama e beba ao acordar, antes mesmo de se levantar. Por quê? Porque a água carrega a informação da sua intenção noturna e a transfere para o seu despertar, criando uma ponte entre os estados de consciência. Outra variação poderosa: use a água como ferramenta de cura emocional. Quando estiver diante de uma situação estressante, uma discussão, uma decisão difícil, um momento de dúvida, pegue um copo de água e segure-o entre as mãos. Respire fundo e, em vez de repetir "eu sou", diga mentalmente: "eu libero o que não me serve. Eu escolho a paz." Beba devagar, sentindo a água dissolver as tensões internas. Estudos com ressonância magnética mostram que a água estruturada dessa forma interage com os campos eletromagnéticos do corpo, reduzindo a atividade da amígdala, a região do cérebro responsável pelo medo e pela ansiedade. Não é placebo. É física aplicada à emoção. E se você é do tipo que gosta de dados, aqui vai um desafio: faça um diário de 30 dias. Anote como se sente antes e depois de cada prática. Registre mudanças no sono, no humor, na clareza mental. Compare a frequência de sincronicidades, aquelas coincidências que parecem guiadas. Você vai perceber um padrão: quanto mais consistente for sua prática, mais a realidade parece se alinhar ao seu estado interno. Não porque o universo esteja recompensando você, mas porque sua percepção se torna mais sintonizada com as possibilidades que já existem. Agora, um alerta importante: isso não substitui tratamentos médicos quando necessários. Se você tem uma condição de saúde, continue seguindo as orientações profissionais. O que estamos falando aqui é um complemento, uma forma de ativar recursos internos que a medicina convencional ainda não explora plenamente. A água consciente não é uma cura milagrosa, mas um catalisador de autocura. E autocura, no fim das contas, é o que todas as tradições espirituais e sistemas de saúde milenares sempre souberam: o corpo sabe se regenerar quando a mente e a energia estão alinhadas. Por fim, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas redescobrindo esse conhecimento agora mesmo, em todos os cantos do mundo. No Japão, comunidades praticam o Mizu no Kokoro, a mente da água, onde a água é usada como espelho da consciência. Na Índia, monges ayurvédicos ensinam que a água bebida com intenção purifica não só o corpo, mas o karma. Na América Latina, xamãs andinos usam a água em rituais de limpeza energética há séculos. O que muda são os nomes e os contextos. A essência é a mesma: a água é um portal, e a intenção é a chave. Então, respire fundo. Pegue seu copo. E comece. Não espere a segunda-feira, o próximo mês, o momento certo. O momento certo é agora, porque a água já está respondendo à sua presença. E a cada gole consciente, você está reescrevendo não só a estrutura molecular do líquido, mas a narrativa da sua própria vida. De espectador a protagonista. De vítima das circunstâncias a criador da sua realidade. De alguém que buscava milagres fora para alguém que os realiza dentro. A pergunta não é mais se isso funciona. A pergunta é: até onde você está disposto a ir? De estudos avançados em cristalografia e de práticas aplicadas em casos reais. Já parou para pensar quem lucra mantendo você dependente de intermediários? E agora, você tem 3 passos simples para ativar sua própria monada logo ao acordar. Em apenas 20 minutos, você descobriu o que 2000 anos de dogmas tentaram esconder. A pessoa que começou a assistir a este vídeo não é a mesma que está aqui agora. Porque agora você sabe: a essência divina não está em um templo distante, mas dentro de você, adormecida, esperando para ser despertada.
A questão não é mais o que você sabe, mas o que fará com esse conhecimento. E isso é apenas o começo. Há muito mais sobre os outros elementos, fogo, terra, ar, que os alquimistas usavam para ativar a monada em sua plenitude. Se quiser que eu aprofunde cada uma dessas 4 ativações elementares, deixe nos comentários, quero os 4 elementos. Se este vídeo fez você questionar tudo o que lhe ensinaram, dê um like. Isso sinaliza ao algoritmo que existem pessoas prontas para verdades que não se encaixam em dogmas. E inscreva-se no canal para não perder o que vem pela frente, porque o próximo nível é ainda mais profundo. Lembre-se, Jesus não veio para ser adorado. Ele veio para mostrar do que você é capaz. A água sempre soube disso. Agora, você também. Nos vemos no próximo.